Oi pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos continuar falando aqui a palavra de Deus. Vamos falar ainda sobre Adão. Já temos falado, mas aqui eu quero falar no tema Adão e a sua obstinação. A base bíblica eu vou ler aqui em Gênesis 2:17, que diz: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Olha, na minha visão, na minha ótica, Adão foi o homem mais desprovido de integridade que a Bíblia já nos deu notícia. O homem mais pobre de bom caráter. Existe o mau caráter e o bom caráter, né? Para não chamar de mau caráter. Desprovido de bom caráter. Adão foi. É só você ver que esse versículo aqui mostra-nos o único não de Deus para Adão. A Bíblia, se você é leitor da Bíblia, sabe disso. A Bíblia é cheia de não para nós, para os homens. Se você olhar bem, a começar pela antiga aliança, a aliança de Deus com Israel, né? Através de Moisés, indo lá para os 10 mandamentos, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, já encontramos ali alguns nãos. Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu não estou citando pela ordem. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não falarás o nome do Senhor em vão. E haja não, por toda a Bíblia, termina lá a antiga aliança, entra na nova aliança de Jesus, né? É a aliança eclesiástica, e continua não para o homem. Mas para Adão, o único não de Deus está aqui nesse versículo. Não comas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Pois se dela comeres, certamente morrerás. Todos os nãos que eu citei aqui, que a Bíblia mostra-nos, estavam fora do alcance de Adão. Por exemplo, não farás para ti imagem de escultura. Estava fora. Adão não ia se ocupar a isso. Ele tinha um Deus verdadeiro que falava, passeava no jardim todos os dias e falava com ele. Não terás ídolos diante de si. Outros ídolos. Totalmente fora da rota de Adão. Por quê? A primeira vez que a Bíblia fala em ídolos, está aqui em Gênesis 31, versículo 19, que Raquel roubou os ídolos do seu pai Labão. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não existia outra mulher ali a não ser a dele, gente. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo. Não tinha próximo, só tinha ele. Não matarás. A quem que ele ia matar? Não tinha ninguém. Então, todos os não estavam fora do seu alcance, do alcance de Adão. E o único não que Deus deu para ele
ele desrespeitou, infelizmente. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é ainda pior, é drástico. Por quê? Porque o capítulo de número 3 nos mostra que Deus começou a chamar Adão, e Adão se escondendo, Adão fugindo de Deus. E até que ele vem até Deus, ninguém pode fugir de Deus o tempo todo. E Deus vai tratar com ele, aí ele diz, ele se mostra totalmente endurecido, não está arrependido do que fez. Ele diz, a mulher que tu me deste, não assume o seu erro. Ele diz, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Olha isso, gente. Sendo que a Bíblia mostra-nos que a mulher foi enganada, mas Adão pecou consciente, porque a recomendação de Deus aqui nesse versículo, capítulo 2 e 17 de Gênesis, Deus estava falando com Adão. Então, ele estava consciente que não podia comer do fruto, e comeu mesmo assim. Então ele se mostrou obstinado, ele se mostrou duro de coração, não se humilhou diante do Criador, o Todo-Poderoso. E isso nos mostra algo muito ruim sobre Adão. Sabe por quê? Ainda dentro desse ponto, Adão não chamou Deus de Senhor. Observe, capítulo 3, versículo 10 e versículo 12, Adão dirige a palavra para Deus, mas não o chama de Senhor. Veja isso. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Versículo 12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você percebeu que ele não chama Deus de Senhor? E você percebe, por ele não chamar Deus de Senhor, você percebe que ele está seguindo um exemplo de Satanás na serpente. Observe que o versículo 1 do capítulo 3, eu examinei em algumas versões, e o maligno, ele não chama Deus de Senhor. Veja isso, já partindo aqui para o final do versículo 1 do capítulo 3. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse, ele não chama Deus de Senhor. Aí Adão também não chama Deus de Senhor. Mas veja bem, eu não estou dizendo que Adão foi condenado, não foi perdoado, não. Ele viveu 930 anos. Ele pode ter se arrependido lá na frente. Mas aqui ele se mostrou totalmente endurecido, mau caráter, desprovido de integridade, porque integridade é defender a verdade, nem que venha as consequências, ficar do lado do que é certo, nem que venha punição. Isso é integridade. Ele não foi íntegro, ele não ficou do lado da verdade. E então, o pobre Adão, pobre de caráter Adão, ele não teve outra escolha de Deus. Deus o coloca fora do jardim. E aí, Deus não desamparou Adão, porque o amor de Deus é infinito. Deus instruiu a Adão de como ele haveria de lidar com a terra, né? E tudo mais. Mas Deus não tolerou
o pecado de Adão. Deus não tolera pecado. Deus não tolera erro. É o certo e ponto final. Com Deus tem que ser o certo, aquilo que é íntegro, reto, justo. É isso, é assim que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe.